A paz, meus irmãos, tudo bem? Que alegria estarmos aqui juntos. Nós estivemos na semana retrasada no Metanoia, né? No domingo anterior, nós e alguns dos nossos irmãos chegaram da escola, né? Ficamos mais uma semana lá, recebendo as palavras do Senhor. Chegamos para a parte do culto, né? Ainda conseguimos ver a Lelê ministrando. E agora nós estamos aqui completamente integrados, né? Todos em casa, que alegria. E eu queria partilhar com os nossos irmãos, nossa família, uma palavra que o Senhor colocou em meu coração, que entendo eu ser uma continuidade daquilo que o Senhor já veio falando conosco no Metanoia desse ano. Então, eu gostaria que você ligasse a sua mente aí naquilo que você ouviu no Metanoia. Em conjunto a isso, eu vou também fazer referência à ministração do profeta Rafa de domingo passado, onde ele esteve falando sobre Eliseu, Elias e o funcionamento de casas proféticas. E quem não conseguiu assistir essa ministração, eu sugiro, por favor, depois em casa, assista. Ela também nos traz um pano de fundo para o que eu quero partilhar nessa noite. E aqui eu quero, então, dar continuidade e falar sobre essas casas proféticas e quais são os papéis da casa profética. Quero me propor a isso porque o Senhor nos chamou para ser uma casa profética. Então, nós falando disso, nós estamos falando às pessoas certas e ao lugar certo. Quem sabe o que eu vou falar aqui não seja compreensivo completamente, mas ainda que você não entenda completamente como se fosse algo mais prático, porque talvez seja um pouco mais conceitual do que prático, guarda isso no seu espírito, porque ainda assim fala-se de instruções para o nosso futuro, instruções, caminhos para aquilo que a gente precisa se tornar no Senhor. Amém? Então vamos lá. Abra comigo 2 Reis, capítulo 2, do verso 9 ao verso 15. Segunda Reis 2, do 9 ao 15. Depois que você abrir 2 Reis 2, já vamos ler na sequência outro texto, que é Malaquias 4, do 5 ao 6. Então, abre esses dois textos, por gentileza. Malaquias 4, versos 5 e 6. Os últimos dois versos do livro de Malaquias. E os últimos versos do Antigo Testamento também, né? Segunda Reis 2, do 9 ao 15. Todos já encontraram? Amém? Então vamos lá. Elias é elevado ao céu. Quando eles tinham passado o Jordão, Elias disse a Eliseu: diga o que você quer que eu faça por você antes que eu seja levado embora. Eliseu disse: quero receber por herança porção dobrada do seu espírito. Elias respondeu: você fez um pedido difícil, mas se você me ver quando eu for levado embora, será como você pede. Porém, se você não me vir, não será assim. Enquanto iam caminhando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro,
e Elias subiu ao céu num redemoinho. Ao ver isso, Eliseu gritou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais ele viu Elias. E pegando a sua própria roupa, rasgou-a em duas partes. Então levantou o manto de Elias que havia caído e voltou para a margem do Jordão. Pegou o manto de Elias que havia caído, bateu com ele nas águas e disse: onde está o Senhor de Elias? Repete isso comigo. Onde está o Senhor de Elias? Quando ele bateu nas águas, elas se dividiram para os dois lados e Eliseu passou. Verso 15. Os discípulos dos profetas, repita isso comigo, os discípulos dos profetas, que estavam de fronte em Jericó, viram isso e disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Amém. Vamos agora para Malaquias. Malaquias 4, versos 5 e 6, diz assim: eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Então, o verso 5 fala que vai vir o profeta Elias, né? Antes do grande dia do Senhor. E o verso 6, vamos tentar ler ele juntos? Eu sei que a gente tem versões diferentes, mas vamos tentar ler ele juntos. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Amém, Jesus. Eis-nos aqui, Senhor. Lidas essas duas passagens, eu gostaria de que nós conversássemos um pouco sobre paternidade. A paternidade como um espírito. A paternidade como a revelação de Deus, do Deus eterno, que Ele veio para se mostrar como Pai de todos aqueles que o recebem. Então vamos falar sobre paternidade. Olhando para o primeiro texto, em Elias e Eliseu, nós conhecemos a história de Elias, do quanto ele, inclusive, parece viver uma boa parte do seu ministério um tanto quanto mais individual, tendo experiências muito grandiosas, muito gloriosas com Deus, mas em algum momento a gente começa a perceber que Elias começa a compor uma escola de profetas. E até antes dele subir ao céu, quando ele foi separado pelaquela carruagem e subir no redemoinho, nós sabemos que já havia composta toda uma escola de profetas que o seguiam e que eram ensinados, ajudados por ele. Nós sabemos que quando Elias ficou muito angustiado por causa de Jezabel e pensou que não havia mais fiéis na terra, o próprio Deus falou para ele que ainda haviam 7.000 remanescentes. Entre esses, quem sabe, cita-se aí os próprios profetas dessa escola em que Elias esteve trabalhando. Mas nós vemos isso um pouco mais caracterizado, um pouco mais aparente em Eliseu. Então, Elias, ele acaba sendo uma figura muito interessante na história bíblica, porque ele parece se tornar um padrão, um modelo de paternidade.
E a sua paternidade, que talvez não é tão vista no seu próprio ministério, no narrar do seu próprio ministério, é muito percebido no seu filho, naquele que recebe a sua unção dobrada, que é Eliseu. E Eliseu demonstra, então, o que é um filho que dá continuidade àquilo recebido pelo pai. Quando Eliseu se mantém ali com Elias, né, durante toda aquela jornada, ia para uma cidade, ia para outra cidade, ele não largava Elias, porque o intuito dele era receber a porção dobrada, e ele o recebeu, aquilo afirmou o ministério dele, não apenas isso, afirmou que ele estava recebendo ali uma unção daquilo que Elias representava enquanto pai naquela geração. Então, logo depois, assim que Elias subiu ao céu, os profetas puderam observar, os filhos dos profetas, vou ler de novo o verso 15. Os discípulos dos profetas que estavam de frente em Jericó viram isso e disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Foi reconhecido pelos discípulos dos profetas, ou também chamado pelos filhos dos profetas, que agora a unção de Elias estava sobre Eliseu. Então Eliseu era o substituto deixado por Deus para dar continuidade àquela escola de profetas. Ok? Lendo outros textos, a gente consegue perceber a existência aqui de não menos do que 50 profetas juntos. Em outras referências, parece nos fazer perceber que há 100 discípulos de profetas juntos. Então, é realmente uma alusão a uma comunidade profética. Uma alusão a profetas que estão sendo treinados por um profeta mais maduro. Ok? Vamos lá. Então, a gente pode ver em Elias e em Eliseu o apontar de um padrão profético que vai começando a demonstrar já no Velho Testamento o funcionamento de casas paternas para funcionamento profético. Então, era uma casa, tinha um funcionamento de paternidade e tinha uma intenção, que era o treinar profético. Era o ensinar aqueles discípulos a serem profetas. Então, eles são um padrão do profético. E eles demonstram que no padrão que eles representam, haviam casas espirituais que treinavam profetas. Esse legado de casa paterna, de pessoas proféticas, ele começa a ser, então, vislumbrado em Elias e em Eliseu, e ele começa a ser transmitido ao longo da nossa história. Então, os filhos de profeta, eles continuam transmitindo essa linhagem profética ao longo da história. E o interessante aí é que começa a apontar que Deus tinha uma intencionalidade em estar montando essas casas paternas. E aí foi quando eu li o texto de Malaquias que eu quero fazer aqui um link com o profeta Elias e quem vai dar continuidade a ele de alguma forma no espírito de Elias, que é anunciado aqui pelo profeta Malaquias, quando ele diz: enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Então, veja só, aquele que ia dar continuidade a esse padrão profético que Elias e Eliseu estabeleceu, ele vem recebendo profeticamente o espírito de Elias. E a gente vai saber lá no Novo Testamento que essa pessoa que recebe o espírito de Elias é João Batista.
E João Batista, ele vem, então, fazer algo. Ele tem na gênese da sua vocação um chamado muito parecido com aquele que é a referência dele, Elias Eliseu. Ele também vem para falar de casa paterna. Ele também vem para falar de um retornar de gerações, um converter de corações, de pais a filhos e de filhos a pais. Agora a gente indo agora para pensar em João. João é um profeta de transição que também possui discípulos. Ali em João havia uma roupagem diferente. Nós já não estamos mais chamando de discípulos dos profetas, filhos dos profetas, porém ele era alguém que vinha no mesmo espírito de um profeta, e o que ele possuía era discípulos. Ele era um mestre com discípulos. E ele possuía, então, uma escola para formar pessoas com o mesmo DNA dele, as mesmas crenças dele. Talvez poderíamos chamar uma escola de profetas, que após ele continuariam o legado dessa casa de paternidade através de uma convergência geracional. Irmãos, o que eu estou buscando construir aqui é que casas de paternidade que possuem um propósito, eles começam a fazer esse propósito perpassar pelas gerações. O que eu estou querendo demonstrar é que casas paternas geram convergência entre pais e filhos e pais. Isso aconteceu em Eliseu e Elias, que é um padrão profético, e quando Deus precisa replicar esse modelo, ele diz que viria outro. E ao ele replicar o modelo, ele diz, seria no espírito de Elias. Alguém que vem para fazer convergir pais e filhos, filhos e pais. Isso quer dizer, irmãos, que esse modelo de casa, ele daria continuidade geracional. Aquele DNA que aquela casa paterna possui, ela será transmitida de geração em geração. Quem sabe a gente pode conjecturar que todos os outros profetas que vieram depois de Elias, de Eliseu, e que vão servir os reis, eles podem, de alguma forma, ter vindo dessa mesma escola de profetas, servida lá no início por Elias e por Eliseu. E dando continuidade ao legado geracional, a cada rei que se levantava, havia profeta naquela geração para dizer, assim diz o Senhor. Mas agora, nos tempos de João, onde a gente já não está mais chamando de casa de profetas, de discípulos dos profetas, mas nós ainda continuamos vendo um mestre que possui discípulos e que, por vocação, ele teria um legado que seria continuado de geração em geração. E eu quero demonstrar isso a partir de um outro texto que eu gostaria que vocês lessem comigo, Atos 18, do 24 ao 25. Atos 18, do 24 ao 25. Neste meio tempo, chegou a Éfeso um judeu, natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. O que era que ele conhecia apenas, irmãos? De quem ele era discípulo? De João. Mas João
estava vivo naquela geração ali? Já havia falecido muito antes de Jesus. Aqui nós já estamos falando dos discípulos, no qual Paulo, que é contemporâneo a Apolo, não conheceu pessoalmente a Jesus. Nós estamos falando de convergência geracional, irmãos. Apolo é uma demonstração de que após João, discípulos de João, que por algum motivo não tiveram um contato direto com Jesus na descida do Espírito Santo, que foi após a morte e ressurreição, mas que já haviam sido enviados para irem por outras terras longínquas, para pregar que Jesus era o Messias esperado. Eles só podem ser discípulos de João. Eles, inclusive, tinham a mesma prática que o seu pai tinha, batismo nas águas. E ele só conhecia até aí. Então, nessa passagem, depois na continuidade da passagem, a gente vai ver os irmãos que são discípulos de Paulo e o próprio Paulo atualizando ele e mostrando para ele o batismo com o Espírito Santo. Mas o que eu quero mostrar aqui, irmãos, é que esse outro padrão profético, João, um profeta de transição, ele também possuía a característica de ter uma casa de profetas, uma casa de paternidade, onde ele dava continuidade àquilo que a revelação que ele havia recebido do Senhor. Aquele era o encargo de João e da sua casa, João e seus filhos. E depois que eles receberam aquelas palavras de revelação de João, alguns deles que não tiveram contato direto com Jesus e a obra posterior de Jesus, já estavam no mundo pregando, anunciando, conforme aquilo que eles haviam ouvido do seu pai. O que eu estou querendo mostrar aqui a nós, irmãos, é modelos proféticos que geram casas paternas e que ensinam, discipulam os seus filhos espirituais para que eles recebam uma carga de revelação e eles estejam prontos para revelar essa carga que eles receberam. Então, a primeira coisa que eu queria deixar aqui posto entre nós é a respeito disso, que casas proféticas, elas são chamadas para serem casas que revelam paternidade. E quando elas revelam paternidade, um sinal disso é que aquilo que elas receberam como encargo não vai acabar na sua geração. Ela vai ter continuidade. Então, essa mesma palavra, esse padrão profético que agora nós podemos chamar o padrão profético de João, ele ainda é e também é um padrão profético para nós, que somos casa profética. Galera, olha que interessante que a Rosa está falando aqui agora. Por muito tempo se pensou que um profeta deveria andar sozinho. Por muito tempo se pensou que um profeta era isolado dos demais. Mas o que nós estamos vendo aqui, com base nas Escrituras, que o profeta, ou o profético, ou uma casa profética, ela se movimenta a partir da paternidade. Ser profético é exercer paternidade. Um discipulado onde Cristo é o fundamento de todas as coisas. Eu sempre quis fazer isso. Isso aí. O meu compartilhar hoje quer mostrar duas coisas.
A primeira eu estou tentando construir agora com vocês, sobre uma casa de paternidade. E essa casa de paternidade, ela gera um lugar, uma casa mesmo. Esse lugar, ele precisa expressar convergência geracional. Precisa haver um encontro de pais aos filhos, de filhos aos pais. Então, a primeira coisa que eu estou buscando conceituar entre nós aqui é que casa profética é um lugar para nós nos sentirmos de fato casa. Nós precisamos nos sentir famílias, nós precisamos construir relacionamentos de entranháveis afetos, nós precisamos crer em uma mesma coisa, nós precisamos crescer naquilo que a gente crê, nós precisamos, no nosso entrelaçar, na nossa vida do dia a dia, a gente vai crescendo, crescendo, crescendo naquilo que nós cremos em Cristo, na revelação e no encargo que a gente recebe como casa. Mas isso tudo ainda é o trabalho interno da casa. Então, enquanto ainda estamos dentro de casa, é como se a gente fosse dia a dia educando os filhos, até que eles alcancem uma estatura, uma maturidade, até que eles alcancem a vida adulta deles. Esse é o serviço de uma casa profética que possui paternidade enquanto ela funciona internamente. E é isso que eu estou transmitindo para vocês até aqui. Mostrando que Elias fez isso a Eliseu, que Eliseu foi hábil em também fazer isso com os seus discípulos, que lá na frente nós temos outro modelo chamado João, que faz isso e que historicamente a gente percebe que ele conseguiu transmitir aos filhos e filhos dos seus filhos aquele encargo que a casa profética de João havia recebido. Amém? Então vamos lá. João, porém, como casa, ele não havia recebido apenas o encargo de gerar convergência geracional, que é aquilo que ele fez do lado de dentro da casa. João recebeu como um encargo específico, como profeta de transição que ele era, ele recebeu o encargo específico de apontar para o Cristo. Então, eu quero aproveitar esse padrão profético de João para mostrar um outro encargo que nós ainda na nossa geração, enquanto casa profética, possuímos. É o encargo de que o profético precisa apontar para o apostólico. Que o profeta João precisava apontar para Jesus, o Messias, aquele que viria depois dele. Porque ele era a voz que clamava no deserto, aquele que preparava o caminho. Mas ele próprio não era o caminho, ele próprio não era o Salvador. Então, se internamente João estava enriquecendo seus filhos de uma verdade, enriquecendo eles de uma vocação enquanto casa, do lado de fora, João estava operando o seu ministério, que chegaria até um topo, chegaria até apenas uma parte, e dali em diante ele já não teria mais o que fazer, porque essencialmente o ministério dele acabava em Cristo. Então, João, ele viveu o ministério dele para preparar Israel para que ouvisse essa história, virá um maior do que eu não sou digno de levar as sandálias dele, ele trará a salvação, eu só estou aqui para endireitar o caminho. Quando Jesus veio, ele apontou, é Jesus, é o Cristo. Até vocês, meus discípulos, pode migrar tudo para a casa dele, porque era sobre ele, era dele que eu estava falando. É a ele que eu me entrego tudo e toda a minha vida. Então, o segundo princípio que eu quero partilhar conosco é que casas proféticas,
especialmente em nosso tempo, irmãos, elas não possuem um fim em si mesmo. Casas proféticas não foram feitas para viver do seu próprio profético. Casas proféticas não foram feitas para serem demonstrações de poder, de ousadia, de curas e milagres, de coisas que, porventura, possam atrair a visão dos homens. Casas proféticas, a partir do exemplo de João, a partir da inauguração do modelo profético de João, foram chamadas para apontar o Cristo. Isso significa, irmãos, que o nosso chamado profético, ele precisará apontar para o apostólico. Isso significa que o nosso chamado profético, ele não nos permite estagnar e ficar confortável dentro da casa, acreditando que nós, de repente, alcançamos uma grande revelação e agora nós estamos muito desenvolvidos no reino e tudo que a gente vai fazer é aqui, internamente, entre nós. Não. A nossa casa profética, ela precisa, assim como João, apontar para o apostólico, que é Cristo. Apontar para o chamado de Cristo ao envio. Então, eu creio, irmãos, que a nossa casa profética, cumprindo a sua função de maneira total, nós precisaremos fazer apontamentos, especialmente, irmãos, para o envio. O envio apostólico. O envio de pessoas que foram ensinadas, que receberam uma vocação, receberam uma impartição numa casa paterna, mas que não vão parar nesse lugar aconchegante da casa. Eles vão se desafiar a ir para fora. Ir ao lugar de envio. Vocês estão me compreendendo? São essas as duas verdades que eu quero partilhar, irmãos, compreendendo e partilhando conosco o que eu acredito que a gente precisa amadurecer enquanto casa profética. Nós ainda temos uma medida do que se crescer internamente, compreendendo a paternidade de Cristo, a paternidade de Deus, partilhando dessa paternidade internamente, curando e sendo curado, alcançando o seu máximo potencial no Senhor, recebendo a revelação do Cristo, comendo do Cristo. E a nossa segunda função, irmãos, será abrirmos caminhos para o apostólico. Nós não poderemos parar em nós mesmos, irmãos. Mas para que a gente complete a nossa função, a função da nossa casa, nós precisaremos ir para fora. Como casa profética, precisamos consolidar em nossa casa o fundamento e a realidade da paternidade. Internamente, precisamos viver uma vida que aponta para o cuidado, a proteção do Pai em nossas vidas. Precisamos transicionar dos lugares de medo, isolamento e ansiedade para lugares de fé, coletividade e esperança. Para quê? Para que uma terra seca e arrasada, que está esperando ressurgir os filhos, que eles vejam vir à tona os filhos e a proteção de um pai, que existe um pai. Um povo sofrido está esperando a revelação de filhos que vivam com liberdade, ousadia, simplicidade e contentamento, porque tem o pleno prazer e suprimento das necessidades no Senhor.
Essa terra precisa ser semeada com novas sementes, sementes do povo de um novo reino. E para isso, precisamos que essas verdades sejam enraizadas em nós. Entende, irmãos? Aqui é um movimento para dentro e há um movimento para fora. Há algo que precisamos entender e nos tornar como plenos filhos que absorveram, compreenderam a paternidade de Cristo e por isso alcançam o seu auge. E depois disso, nós precisamos mostrar isso ao mundo, às terras, aos lugares, às raças, às tribos, às línguas, às nações, que ainda não conhecem a revelação do nosso Deus. Queria ler mais um texto com vocês. João 14, do verso 1 ao verso 3. Que talvez faça mais sentido agora, depois dessa nossa palavra. João 14, do verso 1 ao 3. Cadê, Mel? Você ainda está com o microfone? Por favor. Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhe teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. O que era que o Deus Pai estava fazendo aí em João 14, irmãos? Preparando uma casa. Preparando o quê? Uma casa. Preparando uma casa. O Filho Jesus veio revelar o Pai. E uma das coisas que ele deixa muito bem marcado é que seu Pai veio fazer uma casa. Na casa do Pai de Jesus haviam muitas moradas. E até hoje ele está enchendo essa casa, irmãos, com pessoas de todas as nações. Esse é o chamado apostólico, que quando nós recebemos essa paternidade, nós somos convidados a ajudar o Pai a encher essas moradas. Aleluia. Na casa de meu Pai há muitas moradas, então venham. O nosso texto final, Mateus 23, do 37 ao 39. Mateus 23, do 37 ao 39. Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que lhe são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu lhes afirmo que desde agora não me verão mais, até que venham a dizer, bendito é o que vem em nome do Senhor. Irmãos, olha o que veio a acontecer à casa de Israel. Em virtude deles não terem ouvido os profetas, eles ficaram sem visão e não perceberam quando o Pai estava diante deles. Jesus, revelando o Pai, falou, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu os quis ajuntar, mas vocês não me viram, não viram aos profetas, e agora a casa de vocês ficará deserta. O Abba Pai teve que fazer a sua própria casa, a sua casa de muitas moradas, porque para que uma casa profética cumpra bem a sua função, ela precisa se tornar paterna e ela precisa se tornar uma casa que abre-se aos outros,
que revela essa paternidade aos outros. Porque a paternidade de Deus era para o mundo inteiro. Não era apenas para Israel, não era apenas para Jerusalém. Por isso ele partilhou agora esse ministério conosco, meus irmãos. E hoje nós somos aqui uma partícula do corpo de Cristo, para revelar que Deus é um Deus que tem uma casa, irmãos. Vamos cooperar para que Ele encha essa casa de filhos, meus irmãos. Esse é o nosso chamado, esse é o nosso ministério, nos entendendo como filhos, fazer filhos para o Pai. Se coloque de pé comigo, meu irmão. É o que queremos ser, uma casa paterna e uma casa de envio apostólico. Eu sei que essa palavra partilhada hoje, ela não é fácil de entender, mas eu gostaria que vocês capturassem isso no espírito, porque eu tenho a impressão que é o Senhor nos iluminando para aquilo que nós vamos precisar nos tornar nos próximos anos. Consolidar os nossos trabalhos internos como casa paterna, mas também nos tornarmos uma casa de envio. Então há muito a se tornar, meus irmãos. Que Elias encontre os seus Eliseus aqui. Que João encontre os seus discípulos aqui. Que nós possamos, a partir disso, fazer discípulos de todas as nações, meus irmãos. Se você captura isso no seu espírito, meu irmão, ora comigo, por favor. Você vai fazer sua própria oração de responsabilização. Em que parte você pode cooperar nessa chamada do Senhor? No que você pode cooperar? Será que você pode crescer um pouco mais como filho? Será que você pode se abrir e aceitar, receber a plenitude da paternidade de Deus revelada através da casa? Será que você já tem ouvido o Senhor te chamar para lugares de envio?